muito obrigado por perderem este bocadinho aqui a assistir à minha apresentação e por quem está na comunidade todos os dias tentar ajudar um pouco as pessoas que têm dificuldades. Eu bebo muito da comunidade e tento entregar também na medida do possível e sempre que arranjo sempre um tempinho para entregar o pouco que fui adquirindo e que sei a quem necessitar. A maior parte das pessoas já me conhece. Hoje eu felizmente entrei numa grande empresa, hoje é o meu primeiro dia, que é o Wise Pirates. Entrei nesta empresa muito fruto do caminho que eu fui fazendo e depois das pessoas que encontrei na comunidade, no programa da Aceleração Digital, que me permitiram chegar aqui hoje, e agradeço muito a todas as pessoas que me ajudaram e a todos que perderam sempre algum tempo para me ajudar a ultrapassar as dificuldades que foram surgindo. Eu trabalho há mais de 10 anos na área de marketing digital, sempre me foquei muito na área da saúde, educação, faço freelance. A nível de freelance já abordei algumas áreas, nomeadamente cosmética, ensino, lead gen, a nível de serviços, e vou-vos trazer aqui hoje uma dor que eu tive, que descobri ainda quando estava a dar os primeiros passos, quando estava a dar os primeiros passos numa lógica de website, porque era sempre aquela pessoa que fazia um pouco de tudo. Então construí o site, aprendi tudo um pouco com o tempo e à medida que os problemas me foram surgindo. E a dada altura nós estávamos a preparar um evento e eu achei que aquilo que eu estava a tentar entregar não estava a ter sucesso. Não estava a ter sucesso porque eu tinha um grande problema, que era a partir do momento em que eu comecei a medir os carros anónimos, deparei-me com o problema, não é? E deparei-me com a dimensão do problema. Esta dimensão deste problema, muitas vezes, e estando a utilizar plataformas de e-commerce como o e-commerce ou como o Shopify, nós nem sempre temos essa noção até ao instalarmos determinados plugins. E no meu caso, o problema era muito amplificado. Porquê? Era um e-commerce de ticket médio-alto, era um e-commerce de nicho, um produto formativo, muito focado em subespecialidades, e era um e-commerce com remarketing difícil, pouco eficaz mesmo, sujeito a algumas restrições de políticas, nomeadamente quando utilizava display, e um público muito seletivo. Porque, mais uma vez, um e-commerce na área da saúde, focado a profissionais de saúde, algo bastante seletivo. E este era o meu perfil de anonimização. As pessoas visualizavam a página do curso, adicionavam muitas vezes ao carrinho, muitas vezes abriam o carrinho e só começavam a ser identificadas quando iniciavam o checkout e colocavam lá o nome e por aí fora os meios de pagamento. E qual era o meu perfil de abandono? Era este. É que entre a adição ao carrinho e a visualização dos carrinhos, 76% abandonavam anónimos. E depois ainda tinha o problema dos 11% que abandonavam no início de checkout e os 13% no meio de pagamento. E isto, mais uma vez digo, independentemente da plataforma que se usa, isto é um problema. Que é, eu no caso usava o e-commerce com WordPress. Mas continua a ser um problema se usarem Shopify, continua a ser um problema se abrirem o separador de carros anónimos do Redicom, de Intercom, de qualquer plataforma que vocês utilizem. Então o que é que eu fiz? Fui ao cemitério, e isto é verídico. Andei a pesquisar, até que encontrei numa App Sumo da vida, não é? O lançamento de uma plataforma. E qual foi esta plataforma que eu encontrei? Chama-se Retainful.
E o Retainful é um sistema que transforma um pouco aquilo que nós vemos no ecossistema normal, em que as pessoas adicionam ao carrinho e depois nós temos integrações, por exemplo, como já inclusive já fiz, Integromat ou integrações que captam o e-mail quando a pessoa coloca em qualquer parte do formulário, mas depois também temos aqui neste tipo de hacks que podemos fazer, não é? A parte dos dados, não é? E do RGPD. E então o Retainful achei impecável, porquê? Porque funcionava desta forma, que é, quando a pessoa clicava, o cliente, para adicionar ao carrinho, ele disparava logo o e-mail, na hora. E apesar da pessoa poder ter ali o X no canto superior direito para fechar e continuar a fazer o que quer, a maioria das pessoas colocava o e-mail. E ao colocar o e-mail também já estava a aceitar a política de privacidade do site. E então, a partir deste momento da tecla adicionar ao carrinho, eu deixava de ter anonimização. O Retainful depois faz outra coisa muito interessante, que é nós podemos programar a sequência de e-mails que quisermos, como fazemos no ActiveCampaign, num Mail2Easy, no Egoi, no MailChimp, com uma funcionalidade já nativa, que é, tem um fast checkout integrado, em que a pessoa, nós temos o e-mail preparado e tem lá o produto, o seu carro, pronto a finalizar a compra. E depois o que é que isto tem? O Retainful, outras funcionalidades, que é, lá está, de retenção. Tem, automaticamente nós podemos definir o envio de um cupom de desconto para a próxima compra. Isto é interessante porquê? Porque também conseguimos perceber qual é o impacto que têm estes códigos no nosso ecossistema. E depois tem outra funcionalidade muito interessante, que é a possibilidade do cliente que compra gerar um código para um amigo que vai utilizar. E nós podemos atribuir uma percentagem dessa compra à pessoa que referenciou. Ou seja, nós conseguimos captar, essa pessoa fica com, imaginemos, 5% em cada código de referenciação que é utilizado para gastar numa compra que venha a seguir. Depois tem mais 3 funcionalidades. A terceira já é que está nativa, que eu vos estou a explicar, mas tem a funcionalidade de criação de urgência num negócio que queiramos fazer. Imaginemos, utilizava muito isto quando na última semana, antes de iniciar o curso, colocar um countdown timer com um negócio a expirar com 15% de desconto. Ele faz isso nativamente. E outra coisa que é, onde eu não utilizei neste e-commerce, mas já utilizei noutros negócios, a funcionalidade de Exit Intent Pop-up. Isto é muito interessante. Porquê? Porque se nós tivermos algo para oferecer, como por exemplo, tens uma aula grátis disponível. Quando a pessoa move o cursor para fora da janela, ele salta ao pop-up para lembrar a pessoa que basta colocar lá o e-mail que tenha acesso à aula grátis. Isto é interessante porque muitas vezes as pessoas leem as coisas verticalmente e não ficam com a ideia clara de que tem ali uma oferta. E o Exit Intent Pop-up funciona muito bem. Depois, quando eu comecei a utilizar o Retainful, só existia integração com o HubSpot. Neste momento o Retainful integra com as principais plataformas. Isto é muito interessante porque vocês captam o contacto para o vosso CRM ou para a vossa plataforma externa de email marketing e continuam a funcionar lindamente. O tal Refer a Friend, nós podemos até colocar rewards por escalões de faturação na loja, que é muito interessante. Dá para fazer uma customização total de todo o ecossistema à volta da nossa marca.
Principais vantagens. Então, temos o preço, 19€ na altura em que eu comecei a utilizar o Retainful. Agora tem um plano até de 9,90, penso eu, e outro que está um pouco mais caro. A instalação é super simples, via plugin. Funciona, tem integração direta em Shopify e WordPress. Limites. Tem, nesta versão, que eu tinha 2.000 clientes registados, sem limite de envio de e-mails, que é interessantíssimo para quem está a começar. A customização, que eu falei, a adaptação ao layout, automatização, sequências totalmente customizáveis de e-mails e aquilo que eu referi, o one-click checkout, um botão de finalização automática do carrinho que estava em aberto. E estes foram os resultados após os 15 meses. 15 meses vezes os 19€, que dão os tais 285€ que eu vos referi no título da apresentação, e uma recuperação de aproximadamente 20% do valor abandonado, o que é muito interessante. E agora vocês pensam, olha, acabou a apresentação. Não, agora é que a apresentação vai começar. A análise, e é isto que nós nos devemos focar sempre, independentemente do ecossistema em que estamos a trabalhar. Se estamos a trabalhar e-commerce, lead generation, o que seja, é a análise. E gostava de vos referir isto. O Retainful foi apenas uma ferramenta que permitiu tornar a third-party data on first-party data. Ou seja, passamos a ter um canal direto de contacto com o cliente. O cliente é aquele e vamos trabalhar em função dele, do nosso perfil. E a recuperação foi eficaz porque tomamos as seguintes decisões baseadas em dados. E isto é muito importante. Vocês devem se basear sempre nos dados. O vosso Google Analytics é o vosso melhor amigo. E eu aqui estou a referir os 87% de abandono porque estou a considerar não só a visualização de carrinho, mas também o início de checkout, que vos referi nos slides iniciais. E então, quais foram as ações tomadas após a instalação do Retainful? Muito importante, análise do caminho de conversões. E esta análise é importante e é transversal a tudo. Porquê? Vou-vos só dar um simples exemplo, e que aconteceu comigo N vezes, e é um erro crasso, que é, nós temos campanhas de Facebook a correr. Vocês sabem que a janela de atribuição são 7 dias. Muitas vezes vocês têm 0 conversões ao fim de uma semana. Estou a falar um ticket, estou-vos a falar o ticket médio que estava a trabalhar neste ecossistema. E eu parava campanhas, mudava criativos, mudava copies. Um erro crasso. Porquê? Porque se nós formos analisar os caminhos de conversão, na maioria das vezes nós conseguimos perceber claramente que por social media que tem 0 conversões pode ser a entrada de 80% do tráfego que converte. E isto é muito importante. Então nós analisamos aqui o caminho das conversões. Identificamos que em média o cliente necessitava de 5 pontos de contacto com a nossa marca e demorava em média 17 dias a converter. E isto muda tudo na estratégia. Inclusive muda a forma como nós vamos programar o Retainful para atuar. E então nós fazíamos sempre assim, um e-mail 2 horas após o abandono sem lembrar, olha, a sua inscrição não está concluída. E depois, um e-mail 24 horas após o abandono com o desconto. E isto era eficaz nos clientes que estavam prontos a pagar e está tudo bem. Mas a minha média eram 17 dias para converter e o nosso objetivo é sempre encurtar o máximo que pudermos esta janela. O que é que acontece? Nós sabíamos, pela análise da concorrência, que o cliente, e eu fiz chamadas telefónicas a tentar perceber, principalmente com aqueles que convertiam e depois não pagavam, ou porque se esqueciam, o que é que acontecia? E percebi-me que a meio aparecia a concorrência, que tinha até na altura um nome mais sonante e aparecia com um curso muito parecido, eles optavam por aí. Lá está, eles tinham autoridade e nós não. E então,
Quando os 2 primeiros e-mails não convertiam, ele recebeu uma sequência de 5 e-mails com tentativa de eliminação das objeções técnicas que estavam perfeitamente delineadas na nossa persona, que eram as vantagens ou desvantagens de fazer o curso, porque é que iam ser melhores ao efetuar o curso, tipos de certificação existentes, porque nesta área dá-se muito valor e serve como comprovativo profissional para tudo e mais alguma coisa, e um último desconto. E depois ajustamos o nosso remarketing sequencial com mais força entre os 7, os 14 e os 15 e 22 dias. Para quê? Com frequências elevadas para tentarmos, top of mind, e eles está aqui este curso e esta empresa que é impecável para realizar. E depois tínhamos outro problema, que eram os 13% de abandono nos meios de pagamento. E aí, que ações é que nós tomámos após a instalação do Retainful? Instalámos um split order nos meios de pagamento, ou seja, mediante o ticket do curso, conforme fosse aumentando, nós conseguíamos que a pessoa pagasse em 2 ou 3 vezes. E depois adicionámos o Instant Pay na altura com a possibilidade de pagamento por referência multibanco e MBWay. Anteriormente, neste e-commerce só existia Stripe e transferência bancária. Certo que era aquilo que acontecia com as transferências bancárias, por exemplo, nós não tínhamos um seguimento eficaz disso, também por limitações de budget e de estratégia, não é? E de plataformas, e então essas pessoas, entretanto, apanhavam, por exemplo, um curso parecido da concorrência e fechavam, e às tantas fechavam logo ali por referência multibanco e nós não nos apercebíamos, e as chamadas nisso ajudaram muito a perceber a situação. O que é que eu aprendi com o Retainful ao longo dos últimos 3 anos e gostaria de partilhar convosco? O Retainful não faz milagres. É mais eficaz em e-commerce de ticket mais alto, em que a compra não é de impulso. E aí nós aceitamos a situação de que, numa compra de impulso, em que há um shopping, há uma comparação de preços quase instantânea, há muitas pessoas que têm a objeção de adicionar ao carrinho e meter lá o e-mail logo. Não é? Pode ser um fator da pessoa desistir. Num e-commerce em que a compra não é de impulso e que o ticket é mais alto, acho que não faz diferença, e para nós faz toda a diferença. E é excelente e económico para quem não tem skills de automação nem budget para plataformas mais evoluídas. E isto pode ser uma dor de grande parte desta comunidade, porque era a minha dor e foi assim que evoluiu o e-commerce com esta ferramenta. O segredo é adaptar as ferramentas às necessidades do nosso ecossistema. E se não conhecemos os dados do nosso ecossistema, nem a melhor ferramenta do mundo nos vai ajudar. Isto é mesmo muito importante. Nós temos que conhecer os dados, temos que conhecer o nosso público. E, mais uma vez digo, o Google Analytics é o vosso melhor amigo para isto. E depois daí é conhecer o comportamento. E aí, às vezes, ligar às pessoas, 3, 4, 5 chamadas, conseguem desbloquear algo que possa estar mal, não é? Última mensagem, foquem-se mais no objetivo e menos no resultado atingido. Só assim estarão um passo mais próximo de o atingir. E aqui é a realidade, nós temos que trabalhar sempre. Aqui eu recuperei 20%, quer dizer que tem 80% de possibilidade de melhoria. E é nisso que nós nos temos que focar, cada vez mais, todos os dias existem ferramentas, nós temos que cada vez mais acompanhar o mercado, acompanhar todo o ecossistema, isto é muito volátil, é muito importante investirmos na literacia digital e conseguirmos crescer e pronto. Obrigado e estou disponível para vos ajudar sempre que necessitarem, como pode não ser na hora, mas arranjo sempre uma hora para falar com quem necessitar e ajudar.